Olá, tudo bem? Bem-vindo a essa aula histórica, importante, significativa, inesquecível, emocionante sobre a vida daquele que explicou o Mindfulness ao mundo, a vida do mestre vietnamita Zen Thich Nhat Hanh. Você vai ver através desta apresentação muito da história, do significado, da profundidade dos ensinamentos de Thich Nhat Hanh, que explicou o Mindfulness de maneira profunda e que hoje no mundo é utilizada de maneira comercial, superficial, não entendida, não compreendida, mas não por culpa da grandeza do seu trabalho e da sua obra. E isso é o que vai ficar muito claro nesta apresentação. Segue comigo até o final, ela é bem emocionante no seu final. E eu quero trazer para você estes e outros materiais fundamentais. Para isso eu preciso que você esteja comigo nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, acessando o nosso site, porque você vai estar recebendo materiais maravilhosos e importantes como este, tá bom? Então, vamos a este conteúdo lindo. Thich Nhat Hanh é conhecido pelos seus alunos como Thai, que significa mestre em vietnamita. Eu chamava ele de Thai, nos nossos encontros e nas nossas aulas. E essa é a forma carinhosa que os seus alunos se referiam ao seu professor, ao seu mestre. Na foto, você tem aí ele num encontro nos Estados Unidos, uma série de ensinamentos. Abra sua mente e abra o seu coração. Aqui nós temos Thai por volta de 1942, aos 16 anos, quando se tornou um noviço para a tradição, iniciando o seu caminho na jornada budista. Ele conta que decidiu iniciar esta caminhada porque estava um dia andando numa floresta próximo à sua residência e se deparou, encontrou uma imagem do Buda com um leve sorriso no rosto, meditando. E nesta imagem ele reconheceu a felicidade plena e disse que a partir dali se colocou no caminho do budismo, do Buda, para reconhecer, buscar esta felicidade, esta alegria plena. Esta foto é de Thich Nhat Hanh com 25 anos, um jovem monge que aprendia sobre a prática conectada às atividades cotidianas. E isso é parte do primeiro manual recebido pelos monges da tradição vietnamita. Como desenvolver a capacidade de estar atento às pequenas tarefas do dia, as pequenas ações que fazemos todos os dias. Esse é o primeiro manual, antes de qualquer canto, antes de qualquer regras, eles recebem este manual de instrução para aprender a estar atento às ações do dia a dia. Aqui com os jovens amigos monges no início da sua caminhada, e que muitos deles se tornaram vítimas de terríveis conflitos sociais, políticos, religiosos que vieram no decorrer dos anos. Se tem muito forte a imagem de um dos monges, entre vários, mas foi o primeiro que se colocou em chamas em sinal de protesto ao movimento de desrespeito à tradição budista e ditadura que se instalava no Vietnã. Este era um dos amigos muito próximos de Thich Nhat Hanh no movimento de jovens budistas da sua época. Aqui Thich Nhat Hanh dando aulas no Instituto Budista An Quan. Eu não sou uma pessoa que conhece profundamente a língua vietnamita, então talvez as pronúncias não estejam perfeitas.
Na década de 50, ele trabalhou em programas de desenvolvimento social e fundou essa Escola da Juventude para o Serviço Social, que trabalhou mesmo durante a guerra, mesmo durante os bombardeios, mesmo durante o massacre da população vietnamita por essa guerra que durou quase uma década. Então, Thich Nhat Hanh trabalhou diretamente na ajuda de comunidades, na ajuda de pessoas doentes, pessoas feridas, né? Nessa mesma época, ele fundou a Ordem do Intercer, né? E ele era diretor de comunicação, né, relacionado aos assuntos do budismo no Vietnã, responsável por mais de 50 mil cópias em publicações semanais. Esta foto de 1966. Thich Nhat Hanh nasceu em outubro de 1926. Portanto, nessa foto, 1966, Thich Nhat Hanh tem 40 anos. Aqui neste período, um período de viagens intensas para promover a ideia da não violência, promover a ideia de parar a guerra, parar o massacre. E aqui o seu diálogo importantíssimo com Martin Luther King na Conferência sobre a Paz. Isso aconteceu no dia 31 de maio de 66. Lembrando que em 67, Martin Luther King indica Thich Nhat Hanh para o Prêmio Nobel da Paz. Este é o esforço de Thich Nhat Hanh para salvar as pessoas do Vietnã, ele exilado, tentando salvar as pessoas que se atiravam ao mar, porque tinham suas condições de vida todas muito complicadas no Vietnã e tentavam escapar do Vietnã por barco, deixando seus pertences para trás, e muitas dessas pessoas eram atacadas por piratas. Ou os países ao redor do Vietnã não queriam essas pessoas de volta, esses tipos de imigrantes, muitas vezes retornavam seus barcos para alto mar. Thich Nhat Hanh chegou a alugar, a fretar este barco para resgate de pessoas que países estavam perdidas em alto mar e os países não queriam recebê-las, né? Este foi um movimento que criou toda uma movimentação, um movimento que criou uma movimentação, que criou uma agitação nas Nações Unidas, porque era uma iniciativa de um monge fazendo toda uma arrecadação para criar essa condição de resgate dessas pessoas que estavam sendo jogadas à morte, né, no mar. Aqui é uma foto do Thich Nhat Hanh já exilado em Paris em 1970, porque é quando ele tenta retornar nessa viagem de 1966, o governo do Vietnã não o aceita de volta por causa da tentativa dele de dialogar com o inimigo. Mas mesmo exilado, ele coordena a delegação da paz budistas nos círculos de debate de não violência em Paris, sobre a guerra, sobre a situação do povo do Vietnã, né? Em 1975, ele inicia uma pequena comunidade de prática na França, próxima a Paris, chamada Sweet Potato, essa batata doce. E essa foto está o Thich Nhat Hanh trabalhando, né, nos terrenos dessa pequena comunidade. Aqui já em 1982, na Marcha pela Paz em Nova York, né, no dia 17 de junho, Thich Nhat Hanh presente com outros monges de outras tradições budistas. E aqui o início de Plum Village, no sudoeste da França, em 1982, né? Eu tive a felicidade de estar no aniversário de 30 anos de Plum Village, né? E vendo essa foto, eu tenho uma emoção em sentir como parte dessa história, ver algo que foi fundado 30 anos antes, essa imagem. Havia as plantações, os jardins de girassóis nas terras ao redor do monastério. Era lindo de caminhar em torno do monastério e as plantações de girassóis ao redor do monastério.
a comunidade começa a se desenvolver, uma comunidade de prática, de estudo, de entendimento a partir da década de 90. E a Meditation Hall no Plum Village, na sede inicial, essa é uma foto dos anos 90, mas esta sede eu tive o prazer de conhecer em várias casas, vários prédios diferentes, né, que foram montando esse complexo de Plum Village no decorrer dos anos. Mas esta sala era muito especial por ser uma sala original e a gente, né, desde o princípio da comunidade, e foram algumas horas de meditação neste local tão importante para os alunos de THAI, né? A THAI começa a reiniciar e reerguer a comunidade do Interser a partir de 1988, ordenando novos monges e também professores leigos, como eu, para dar corpo à comunidade e dar seguimento aos ensinamentos. Essa foto é da comunidade Plum Village em 2004. Aqui em 2005 ele retorna, é permitida pela primeira vez o seu retorno ao Vietnã, 39 anos depois de ser exilado. E ele é recebido pela população, ele é recebido em vários grandes eventos. Apesar dos seus textos serem proibidos no Vietnã até então, eles eram comercializados no mercado negro do Vietnã, tinha grande popularidade, era um dos vietnamitas mais famosos, né, entre a população. Aqui liderando uma procissão, nessa mesma visita em 2005, aquela belíssima foto dessa procissão de monges, né? Aqui já em 2008, ele plantando uma árvore Bodhi, que é a mesma árvore, né, que deu, né, sombra ao momento de clareza, né, e iluminação do Buda. Em 2008, na Índia, com o Dalai Lama, num encontro sobre o Tibete, em março de 2008, esses dois seres que fizeram tanto, né, exilados para nos ensinar, né, sobre o controle da mente, sobre a felicidade. Aqui o ensinamento do Thich Nhat Hanh, o Pico dos Abutres, na Índia, nessa mesma viagem, é um dos lugares, para quem é parte da tradição, é um dos lugares mais interessantes de se conhecer, que é o local do ensinamento do Sutra do Coração, um dos ensinamentos mais importantes da tradição, né, um dos ensinamentos do Buda mais importantes. E aqui ele levou seus alunos e os monges para uma palestra nesse local, um local muito, muito especial de se conhecer e meditar, né, onde tem as cavernas dos praticantes, né? Eu tive a caverna de Shariputra, né, e a caverna de outros praticantes da tradição budista neste mesmo monte, né, neste pico dos abutres. Aqui a Thich Nhat Hanh, em cerimônia onde ele convida o sino a tocar, era essa forma como ele se referenciava, a maneira como nós devemos soar o sino. Nós convidamos o sino a tocar, né, com essa delicadeza. Cheguei a fazer uma aula básica sobre como tocar o sino de 2 horas, porque existe a maneira certa, o momento certo, o toque curto, o toque longo, que tipo de cerimônia tem um determinado tipo, que tipo de cerimônia tem outro determinado tipo de toque, que tipo de sino usar em cada tipo de cerimônia. Então eu lembro que a minha introdução ao sino foi uma aula de 2 horas. Então tocar o sino, o que pode parecer tão simples, na tradição ele tem toda uma ritualística muito bela para nos tornar seres mais atentos às nossas ações. Este foi meu primeiro encontro com Thich Nhat Hanh. Nós nos encontramos na Inglaterra em 2009, né? Eu tive a felicidade de poder trocar questões com ele, e ele se divertiu muito com as minhas questões, que eu achava tão profundas, e ele mostrou o quanto era básico o meu conhecimento, mostrou muita compaixão, né? E ensinou muito sobre como a nossa mente às vezes pensa pequeno, e como que nós podemos ter uma mente grandiosa se nos permitirmos, né? E o quanto nós podemos espiritualizarmos o nosso cotidiano,
né? Eu tive muita felicidade nesse contato com o Thich Nhat Hanh. Nessa foto ele pacientemente me olhando e escutando as minhas questões. Aqui a Sister Chan Khong, que sempre foi o braço direito de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, com sua visão espiritual, com sua capacidade de transformar ensinamentos complexos de uma forma didática, mas precisava de alguém de ação, alguém de compromisso, alguém de realização para poder fazer as coisas acontecerem, para poder ajudar a estruturar a comunidade, para poder receber as doações, para poder fazer com que o monastério tivesse toda uma condição de funcionamento, e esse era o papel da Sister Chan Khong, né? E também tive algumas reuniões com ela, e já de uma forma mais pragmática como ela era, mas sempre um exemplo. Se eu vejo as mulheres falando em força, né, em realização hoje em dia como algo importante, Sister Chan Khong talvez um dos maiores exemplos que eu já vi disto, né? A capacidade de ação e realização que ela tinha para manter aquela comunidade, né, de centenas e centenas de monges que seguiam o Thich Nhat Hanh, né, nos diferentes mosteiros, né? Nós estamos falando na Alemanha, mosteiros na França, mosteiros em New Jersey, mosteiros na Califórnia, né? Fora os mosteiros na Ásia também, né? Tailândia e outros locais. Aqui a sua chegada na Indonésia em 2009, você pode ver que a popularidade dele na Ásia era muito forte, muito mais intensa até do que no Ocidente. Tá? Aqui em 2011, revisando as suas obras, né, muitos livros, né, das palestras começaram a ser publicados a partir de 2011, e aqui uma foto belíssima dele revisando um de seus livros. Esta foto para mim tem um significado tremendo, porque é a foto da minha cerimônia de ordenação. Nesse dia, Thich Nhat Hanh ordenou alguns de seus alunos e eu estava entre eles, aqui atrás dessa fileira de monges, e foi para mim um dia dos mais importantes que eu pude viver. Para vocês terem uma ideia da importância, eu fui ordenado em 2011, né? Aqui está uma palestra do Thich Nhat Hanh em Londres, na Trafalgar Square, em 12 de março de 2012, onde ele conduz e ensina a prática da meditação para 3.000 pessoas no centro de Londres. No mesmo ano, em 2012, ele convida alguns de seus alunos a visitar os seus aposentos para uma conversa com ele e para conhecer a realidade dele, conhecer ele de maneira mais verdadeira. E o que me chamou a atenção era a simplicidade dos aposentos, né? Eu fiquei impressionado como uma pessoa que escreveu tantos livros tinha tão poucos livros. Era uma casa muito, muito simples, né? Eu dormia no chão. Então, um exemplo. Um homem que transformou e tocou a vida de tantos, que foi uma referência, como Thomas Merton disse. Thomas Merton, o maior escritor da Igreja Católica do século XX, disse que as tradições religiosas do mundo tinham coisas a aprender com Thich Nhat Hanh. Esse monge dormia no chão, né? E escrevia, fazia suas caligrafias, como você vai ver, vivia uma vida de prática. Para mim é muito importante essas fotos, porque neste ano de 2012, eu já ordenado, tendo essa oportunidade de diálogo pessoal com ele, de contato próximo. Minha filha fazia 1 ano e ela não andava. Ela aprendeu a andar exatamente com 1 ano e aprendeu a andar com os monges. Os monges a pegavam pelo braço e ensinaram minha filha a caminhar. Então eu tenho muito carinho por essas fotos, porque me trazem essa recordação importante. Em 2013, essa palestra eu Thich Nhat Hanh com 10.000 pessoas
no Coliseu de Hong Kong. Então, quando eu disse da popularidade dele no Oriente, estou afirmando com base em realizações deste tipo, né? Muitas das práticas de Thich Nhat Hanh, as pessoas hoje nessa confusão e na superficialidade do entendimento de mindfulness pensam apenas em algum tipo de meditação específica, e aqui mostra, por exemplo, Thich Nhat Hanh conduzindo o grupo de praticantes com os cantos budistas como parte da prática, e principalmente a invocação de Avalokitesvara, que é a emanação do Buda de compaixão. Esse olhar atento era o que me marcou também nas nossas conversas e possibilidades de troca que ele tinha com os alunos. Nas suas palestras, ele sempre dava a possibilidade dos alunos trazerem as suas questões. Thich Nhat Hanh foi conhecido por criar ou cunhar a importância do termo budismo engajado, ou seja, a prática conectada com a realização da transformação social, com as atividades do dia a dia. E para isso ele também fazia a escuta atenta, a capacidade de você praticar na escuta. Então são muitos os ensinamentos disso, que vai muito além do que a maioria das pessoas conhece, né, sobre prática e sobre o desenvolvimento da ideia de mindfulness. Essa aqui é uma exposição de caligrafia. Eu tive uma felicidade de estar presente na abertura de uma exposição de caligrafias dele em Plum Village, na França. Mas aqui é a abertura da sua exposição na Broadway, em Nova York, né? Eu tenho uma dessas caligrafias e para mim é um documento único, né? É uma obra de arte. E tem essa importância, né, de ser esta pessoa que realizou esta obra de arte, né? A importância dele no cenário político, que também não é pouca, pela movimentação, pelo poder do seu discurso e da sua palavra. Aqui em Washington, em 2013, convidado pelo presidente do Banco Mundial para discutir num fórum econômico, né? Uma das preciosidades do momento de estar em retiro com ele é quando Thich Nhat Hanh dava os ensinamentos para as crianças. A capacidade de expressão que ele tinha, quando focado em falar com as crianças, tornava o ensinamento ainda mais belo. E essa foto trata um pouco desse momento, né? Como eu digo, a grandeza do ensinamento dele, que mostra que mindfulness é muito mais do que apenas o que as pessoas pensam que é de uma técnica de meditação. Ele como sendo o principal propagador dessa ideia, ganha um prêmio Dr. Honoris Causa pela Universidade de Hong Kong em 2014, pelo programa de ética aplicada para professores, trazendo a parte ética da tradição budista para os dias de hoje e aplicando isso na formação e instrumentação de professores em sala de aula, né? Então perceba a dimensão de ação e de efetividade que o ensinamento pode ganhar, né? E que ganhava através do seu trabalho. Fundamentalmente, a sua mensagem era uma mensagem de felicidade, uma mensagem alinhada ao ensinamento do Buda, que queria entender por que as pessoas sofriam, para que as pessoas pudessem buscar felicidade. Nesta foto, a meditação, caminhando em Plum Village, era um dos grandes momentos de encontro com ele, após as palestras, de poder caminhar em silêncio junto com ele e poder caminhar por entre o mosteiro, por entre as árvores do mosteiro e sentar junto a ele e apenas contemplar. Tive a felicidade de fazer isso com todos os meus professores, sentar e apenas contemplar, uma conexão que vai além das palavras, além dos conceitos, uma conexão de prática. Em novembro de 2014, eu disse que a gente chegava no final emocionante e em novembro de 2014 ele sofre um derrame que o deixa acamado e a gente fica sem saber se ele vai retornar ou não.
E ele retorna alguns meses depois, mas sem a fala. E aí essa recuperação é lenta, por causa dos meses de cama e da idade também, né? Nessa foto, já em 2018, ele em cadeira de rodas, já ainda, né, ele não se comunica com gestos, às vezes escreve algo, comemorando 92 anos juntos com um grupo de monges que o acompanha, né? E nesse momento ele manifesta o desejo de voltar ao Vietnã e voltar ao seu templo de início, voltar às suas raízes. Thich Nhat Hanh está realizando na vida um dos ensinamentos mais belos que deu. Está realizando na vida o ensinamento que ele nos mostra no seu livro Coração da Compreensão, onde ele explica a queda da folha junto à raiz da árvore para se tornar árvore novamente. Ele resolve, então, aos seus 92 anos, retornar ao mosteiro onde iniciou para passar seus últimos dias, para passar esse final de vida. E retorna ao Vietnã para desfrutar junto às suas raízes. Aqui uma foto mais recente de Thich Nhat Hanh, em cerimônia no Vietnã. E aqui uma foto mais conhecida, mais marcante, com um dos seus ensinamentos. Sorrir é a yoga da boca. Então eu deixo você aqui com essa história, com essas lembranças, com esta vida, para que a sua prática de meditação, o seu ensinamento, o seu aprofundamento em mindfulness tenha agora o respeito e a grandeza da pessoa que ensinou a humanidade sobre isso. Tá ok? Um grande abraço. Até mais.